Um quilombo itinerante. Há muitos anos, no século XVIII, existiu o chamado Quilombo do Ambrósio, um dos mais importantes quilombos mineiros. Liderado por Ambrósio, cuja identidade ainda é, em grande parte, um mistério, haja vista a diversidade de lendas e discursos divergentes que a permeiam, o agrupamento teve início onde hoje se localiza o município de Cristais, em Minas Gerais. Depois de serem atacados em 1746, os quilombolas partiram rumo à região do Triângulo Mineiro, dando origem a um novo quilombo, que herdou o nome do anterior, em área que abrange atualmente parte dos territórios de Ibiá e Campos Altos. A nova localidade foi atacada em 1759, o que levou a uma segunda dispersão. Desta vez, porém, os quilombolas foram achados pelos brancos, sendo mortos ou presos. Na região, o antigo quilombo ainda é lembrado como exemplo de resistência e de luta pelo povo negro. Um projeto itinerante. Em 2019, o Instituto Federal do Triângulo Mineiro, IFTM, Campus Patos de Minas, realizou um projeto de extensão em um povoado chamado Comunidade do Quilombo, na zona rural de Ibiá. Trata-se do programa IFTM Itinerante, que buscou levar à localidade ações inclusivas em áreas temáticas diversas e aprender com ela um pouco da sua história. A comunidade, localizada a 6,5 km de onde foi o Quilombo do Ambrósio de Ibiá Campos Altos, recebeu a equipe de professores e alunos voluntários do campus no período de 14 a 19 de julho daquele ano. Durante esses dias, foram feitas várias entrevistas e registros audiovisuais com moradores locais. Nesta exposição, Quilombo Itinerante, você verá alguns desses registros. Mapa artístico das localizações da comunidade do Quilombo, onde foi desenvolvida a maior parte das atividades do programa IFTM Itinerante, do sítio tombado do Quilombo do Ambrósio, também conhecido como Ferradura ou Círculo do Ambrósio, e do Morro do Espia, acidente geográfico de onde os quilombolas observavam o território, locais de grande importância histórica regional. Morro do Espia, acidente geográfico em que os quilombolas observavam seu entorno. São muitas as histórias e teorias populares acerca da utilização desse morro. Os moradores locais divergem entre si. Há quem afirme que ele era usado para a prática do banditismo, de onde avistavam boiadeiros ou reses que passavam por perto. Há quem afirme que seu fim era puramente defensivo, de onde visavam a aproximação de possíveis invasores. Fotografia aérea da Ferradura ou Círculo do Ambrósio, área em que se situava o antigo quilombo. Um fosso em formato de ferradura o delimitava. A única entrada possível era pelo lado do córrego, situado na parte direita da imagem, encoberto pelas copas das árvores. Hoje, o entorno do local encontra-se bastante alterado, sendo utilizado para fins agropecuários. O sítio, em que ainda há importantes vestígios arqueológicos, foi tombado em 2002 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, constituindo-se em um dos primeiros quilombos tombados do país. Fotografia aérea de parte das zonas rurais de Campos Altos e Ibiá. O Morro do Espia, ponto A, está em Campos Altos. A Ferradura, ponto B, em Ibiá. A distância entre eles é de cerca de 1,6 km. Na parte inferior da imagem, encoberto pelas copas das árvores, há um curso de água, registrado em documentos cartográficos como Córrego Quilombo do Ambrósio ou simplesmente Córrego do Ambrósio. Professor participante do programa IFTM Itinerante sobe em direção ao alto do Morro do Espia. O acidente geográfico tem uma altitude de 1.122 metros, a ferradura de 1.040. Desta é possível avistar o topo do morro, o que permite afirmar que no passado, quilombolas que estivessem em um desses pontos poderiam exercer algum tipo de comunicação com aqueles que estivessem no outro.
Conduzidos pelo professor Roberto Mauro, à esquerda, voluntários do programa IFTM itinerante adentram a Ferradura, local em que existiu o Quilombo do Ambrósio de Ibiá, Campos Altos. Onde pisam, havia um fosso com estacas pontiagudas, construído pelos quilombolas para dificultar a entrada de invasores. No interior da Ferradura, o professor Roberto Mauro, da Escola Municipal Quilombo do Ambrósio, conta aos voluntários do IFTM itinerante uma parte da história do Quilombo do Ambrósio, bem como os resultados de pesquisas arqueológicas conduzidas no local por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Do alto do Morro do Espia, voluntário do programa IFTM itinerante, fotografa a paisagem. Entre o século XVIII, período em que viveram Ambrósio e seus companheiros, e os dias de hoje, muita coisa mudou. Parte expressiva do cerrado e das matas ciliares do entorno do quilombo deu lugar a estradas, plantações, pastos e casas. Do alto do Morro do Espia, o professor Roberto Mauro, da Escola Municipal Quilombo do Ambrósio, olha o horizonte, como também faziam os quilombolas no século XVIII. Voluntárias do programa IFTM itinerante realizam entrevista em residência rural. Em todas as entrevistas realizadas, foi pedida a autorização para gravação em áudio e em vídeo, sendo sempre respeitada a vontade da pessoa entrevistada. Morador da zona rural conta relatos de Ambrósio e seu quilombo. Atualmente, são poucas as pessoas da região que ainda guardam memórias sobre a vida dos quilombolas, as quais foram repassadas oralmente de uma geração à outra. Morador da zona rural conta suas memórias sobre Ambrósio e seu quilombo. Morador da zona rural mostra em um galpão antigo objeto usado para fazer rapaduras. No século XVIII, em que viveram Ambrósio e seus companheiros, era comum que pessoas escravizadas trabalhassem em lavouras de cana-de-açúcar e na feitura de produtos derivados do caldo da planta. Morador da comunidade do Quilombo, recebe voluntários do programa IFTM itinerante em sua casa para uma entrevista. Escute trechos de sua fala a seguir. Você ouvirá trechos de entrevista com um morador da comunidade do Quilombo. Trata-se de um relato pessoal em que é abordada a história do Quilombo do Ambrósio. Tenha em mente, porém, que as informações relatadas pelo entrevistado não são necessariamente precisas, embora de grande relevância. A entrevista é conduzida pela professora Márcia Xavier, do IFTM Campus Patos de Minas. Aqui é o seguinte, quando eu vim pra cá, as histórias que a gente sabe aqui, vocês querem saber dos Ambrósios? Sim, dos Ambrósios, assim, tá sendo difícil. Eu mesmo sei pouca coisa, sabe? Uhum. Assim, a gente ia falar que eles andavam por aí, cercando boiadeiro, carro de boi, essas coisas, né? Ontem nós fomos lá no Morro do Espia. A história do morro é que os escravos ficavam lá, né? Ficava em cima daquele morro para ver onde é que os boiadeiros, o pessoal passava, né? Dizem que era assim. E não tem só aquele não, eles 3 morros aqui. É esse Morro do Espia, um outro morro aqui do Morro Branco, que é onde eu fui nascido, Peão do Ambrósio, que chama. Lá também tem bastante coisa lá. E era um ponto estratégico também. Lá era. Tem 2 lá. Mas lá tem a visão do quilombo? Não, né? Não tem não. Porque do Espia você tem a visão do quilombo. Do quilombo, né? E o de lá não tem não. O de lá a visão é pra lá, né? A visão é pra lá. Lá no Morro do Espia tem visão lá é 3 rios, fazenda 3 rios, aquelas serras, tudo lá onde o boiadeiro passava antigamente. Não é muito antigo nada, lá tem um pouco tempo, ainda mexi com... Tem muita fazenda de gado lá, né? Mas só que já não é de tempo de Ambrósio, já não existia isso mais, né? Uhum. Então o senhor tem essas histórias porque é de um lugar... Tem, porque eles sempre contavam. Lá inclusive tem
perto desse morro lá, tem um lugar lá que lá eles falam que teve um índio que teve aí, que lá ele levou ouro com força, sabe? Tem um cortado numa pedra lá, uma fundura disso aqui ou mais, né? A tampa da pedra tá lá, cheia de carvão dentro do buraco, sabe? E no quilombo? Porque a gente, né, nós estamos tentando entender um pouco a história. Eles plantavam, eles trabalhavam na mineração. Você fala esse povo do Ambrósio? Do Ambrósio. Não, isso aí eu não sei. Eu não sei o que era. De que eles sobreviviam? Se eram... Pra mim era só mesmo de roubar, sabe? Pelo que a gente vê falar, que ninguém nunca viu falar que eles fizessem nada. Então diz que eles matavam os caras e pegavam os cobres. E depois o Talambrósio mandava matar eles também para não contar para ninguém onde é que tinha escondido, né? O resto eles contam, e que eu vejo contar aí, que no restante esse Ambrósio mandou matar os escravos dele tudo, enterrou tudo junto com esses ouros dele, né? Porque antigamente essas moedas eram tudo de ouro, né? E ele sumiu, né? Desapareceu. Na zona rural de Ibiá, muro de pedra construído por escravizados para conter gado. Em tempos em que ainda não se comercializavam arames de cerca, como os que aparecem na imagem, animais domésticos eram comumente contidos no campo por meio de valas escavadas na terra ou muros erguidos com rochas da região. Hoje, depois de séculos de sua construção, o muro da foto já se encontra deteriorado, parcialmente caído, o que levou os proprietários da fazenda a optarem por uma cerca, que ajuda ainda a protegê-lo do gado. Expostas no Museu Histórico Municipal de Ibiá, rochas retiradas do sítio arqueológico do Quilombo do Ambrósio. Morro Branco, acidente geográfico localizado na zona rural de Rio Paranaíba. Embora, em entrevista na comunidade do Quilombo, foi relatado que esse morro era usado pelos moradores do Quilombo do Ambrósio, é mais provável que tenha sido utilizado, na verdade, pelos residentes de outro quilombo. No século XVIII, a antiga região conhecida como Campo Grande era abrigo para muitos quilombos, os quais não eram isolados, mas articulados entre si. Oficina de desenho realizada na Escola Municipal Quilombo do Ambrósio. Depois de uma oficina de histórias, em que foram contadas as várias versões e histórias de Ambrósio e seus companheiros, colhidas em entrevistas, foi proposto aos estudantes desenhar algo que retratasse o quilombo segundo suas próprias visões. A seguir, trabalhos artísticos de participantes de oficina de desenho na Escola Municipal Quilombo do Ambrósio.
Vista aérea da comunidade do Quilombo, situada ao lado da rodovia MG 235. Vista aérea da Praça da Comunidade do Quilombo. Templo católico situado ao lado da Escola Municipal Quilombo do Ambrósio e da Praça do Povoado. Na foto, as ruas ainda eram de terra. Hoje encontram-se pavimentadas. Baú ornado com objetos reciclados. Em projeto interdisciplinar desenvolvido na Escola Municipal Quilombo do Ambrósio, coordenado pela professora Pamela Nogueira, os alunos locais recolheram materiais recicláveis, em especial objetos metálicos, com os quais foi ornado um baú de madeira. Ao longo do desenvolvimento do projeto, foi também abordada a história da comunidade e do Quilombo, bem como a importância de se preservar o meio ambiente. A seguir, vídeo sobre o baú ornado com objetos reciclados. Então, é algo muito importante, fundamental, a gente valorizar onde a gente mora, né? E também preservar o meio ambiente. Eu, como moradora daqui desse Arraial Quilombo do Ambrósio, que é município de Biá, eu vi a necessidade de trabalhar com as crianças a questão histórica, né? A gente pergunta, sabe quem é o Quilombo? Sabe onde é o Quilombo? Não. Sabe quem é Ambrósio? Não. Então, veio em minha memória em trabalhar para que elas entendessem onde elas estão. E a questão ambiental é importantíssima no momento em que vivemos, né, para que a gente possa, né, ter um futuro melhor. Então, eu resolvi fazer esse TCC com esse tema, que é a coleta seletiva como instrumento de aprendizagem na educação, e fiz um estudo de caso da comunidade. Nesse trabalho, eu falei um pouco, né, onde que surgiu o Quilombo, né, através de registros, documentos que a gente tem na escola, também consultei alguns livros, alguns referenciais teóricos de alguns escritores e também, né, um documento que estava na prefeitura. E lá falava um pouco, né, da questão do Ambrósio, falava também sobre como era portado, e alguns historiadores, né, assinaram embaixo essas questões. E a questão do baú, onde que ele entra, né? Como eu fiz um trabalho sobre a coleta seletiva, como que a gente descartaria esses objetos metálicos, para que serviriam? Então, o que eu fiz com os alunos? Eu pedi que eles trouxessem, né, para a escola todos os objetos que eles tivessem em casa, todos os objetos metálicos, né? E a turma que trouxesse mais objetos, elas seriam presenteadas com uma cesta de chocolate, né? Então virou uma competição, foi muito legal. Nossa, foi muito interessante. Eles amaram essa questão. Aí eu dei um mês, né? Esse projeto durou um mês. No final, no dia que a gente foi recolher, eu pesei com eles, né? E a turma do 5º ano da Tinelli, né? Que trouxeram mais objetos, que foram quase 3 quilos, né? Então, com esses objetos, né, a gente conseguiu criar esse baú, né? E a gente pode olhar aqui que tem resto de relógio, brincos, e que faz ele ficar com todo esse design, né, muito bonito e rústico também. Através desse projeto, né, eles poderam aprender um pouco aí da história, né, do Ambrósio, e também um pouco da comunidade, e também como preservar o meio ambiente. Aluno da Escola Municipal Quilombo do Ambrósio faz uso de uma mangueira para regar mudas de beterraba recém-plantadas. Durante o IFTM itinerante, os voluntários, em conjunto com os estudantes locais,
plantar uma horta ao lado da escola, a fim de sensibilizar e mobilizar a comunidade escolar para a valorização das fontes alimentares saudáveis e ambientalmente responsáveis. Meses mais tarde, as crianças enviaram uma foto aos voluntários do programa mostrando a horta já crescida, evidenciando assim os cuidados que tiveram para com ela. Aluno da Escola Municipal Quilombo do Ambrósio acaba de construir instrumento de percussão feito a partir de grãos e de latas de extrato de tomate. À direita, chocalho utilizado durante a oficina de música, em que foram apresentados alguns instrumentos característicos de músicas afro-brasileiras. Momento artístico na Escola Municipal Quilombo do Ambrósio. Após a oficina de música, as crianças foram encorajadas a produzirem os seus próprios instrumentos a partir de materiais recicláveis. Na foto, grupo de alunos pinta galão de plástico que foi transformado em instrumento de percussão. Instrumentos de percussão produzidos por alunas da Escola Municipal Quilombo do Ambrósio. Valendo-se de latas de leite em pó e de espetos de madeira, além de materiais como tintas, pincéis, fitas e colas, as estudantes fizeram seus próprios tambores. Na oficina Mulheres Extraordinárias, voluntárias do IFTM itinerante contam a estudantes da Escola Municipal Quilombo do Ambrósio um pouco da trajetória de mulheres negras brasileiras que se destacaram em diversas áreas. Foram apresentadas as vidas de Elsa Soares, Marielle Franco, Dandara, Marta Vieira da Silva e Ana Maria Gonçalves. Aluno da Escola Municipal Quilombo do Ambrósio recorta a imagem do livro Um Defeito de Cor, da escritora negra Ana Maria Gonçalves, nascida em Ibiá. Após a oficina Mulheres Extraordinárias, os estudantes da escola produziram um mural com imagens associadas às vidas daquelas que foram apresentadas na atividade. Lâmpada instalada em reforma elétrica de residência carente na comunidade do Quilombo. O projeto de extensão Eletroinstala do IFTM Campus Patos de Minas visa realizar reformas elétricas em imóveis de famílias de baixa renda, sem implicar qualquer custo aos moradores. Sua primeira edição foi em 2017, sendo desde sua origem conduzido por alunos e professores do curso técnico de eletrotécnica. A seguir, vídeo sobre a participação do projeto Eletroinstala no IFTM itinerante. 5, 4, 3, 2, 1... Mas apesar disso não ser a principal fonte de proteína vegetal deles, ok? A gente da Eletroinstala tem uma tradição de fazer a ligação da casa, tá? Então a gente vai ligar disjuntor por disjuntor, o último que é o da luz, né? Que vai ser mais destacado, que tá tudo certinho. Mas antes de ligar, eu queria agradecer primeiro a confiança de vocês no nosso trabalho, deixar a gente entrar na casa de vocês e fazer essa poeirada toda que a gente fez, mexer com a vida de vocês esses 2 dias. Tá? Muito obrigada pela oportunidade. Se vocês quiserem rufar os tambores, alguma coisa aí. Chama eles mais junto com você.
Aí, mas não vem, tá bem grave. Não vou tomar choque não, pra ficar não, tá? Totalmente. Eu já. Vai lá. Não queimou nada. Nada se queimou, vamos lá. Segundo. Esse é do chuveiro, tá, gente? Chuveiro quentinho, louco. Terceira chave do micro-ondas, que é, nas leis brasileiras, tem que ficar específico, tá? Pra segurança. Liga aí, Francisco. Agora são as tomadas da cozinha. Vamos ligar, estão todas energizadas. As tomadas da casa. E agora, rufa esse tambor de novo, que agora que Vamos. Pessoal, o nosso projeto do IF Itinerante é um projeto de extensão, que é um projeto social, que os alunos vão levar para as comunidades um pouco daquilo que a comunidade necessita. Né? O nosso projeto foi dividido em 4 partes, uma delas é o Eletroinstala. Foram escolhidas 2 casas no município, aqui no Quilombo, para poder desenvolver esse programa. Então, a gente quer agradecer, em primeiríssimo lugar, a Prefeitura Municipal, que foi nossa parceira durante todos esses dias, e a gente teve condições de desenvolver o projeto, né? Já que havia custo de material e hospedagem, alimentação e toda uma logística aqui. Então a gente quer agradecer muito, Marlene. Eu faço muitos pedidos, vou continuar fazendo mais, sempre. E a gente quer agradecer. E vamos lá, Carolina é a coordenadora geral do projeto, junto com o Guilherme, e todos esses alunos são do Eletroinstala. Gente, boa noite. Eu falo um pouco baixo, vou tentar falar um pouquinho mais alto que o normal. A gente tem uma tradição quando a gente faz o projeto Eletroinstala, que é um projeto que tem 3 anos, a gente já realiza em Patos, de Minas, e foi a primeira vez que a gente fez ele itinerante. A tradição de fazer a inauguração da casa e fazer a ligação dos disjuntores. Próximo circuito. 5, 4, 3, 2, 1. Essa casa será abençoada. Para finalizar só a nossa parte aqui, a gente fez uma lembrancinha para a senhora. Espero que a senhora não se esqueça de nós. Não esqueça, não. Uma fotinha aí do nosso primeiro dia de trabalho na casa da senhora. Pois é, que graça, né? Espero que a senhora aproveite bastante a casa. Amém. Saiu de vocês e Deus que abençoe vocês, tudo que vocês fez para mim. Assim que eu faço vocês. Uma das casas mais antigas ainda existentes da comunidade do Quilombo. O povoado foi historicamente um refúgio para a população negra. Atualmente, parte importante dos moradores é constituída por imigrantes nordestinos. Esgoto a céu aberto na comunidade do Quilombo. O povoado ainda lida com problemas básicos de infraestrutura e de assistência. Crianças na Praça do Povoado. A praça sempre funcionou como local de encontro para a comunidade. Durante a execução do programa IFTM itinerante, foi também lugar de encontro entre moradores locais e voluntários. À noite, momentos de conversa e descontração se davam ali, em intercâmbios de saberes, opiniões e vivências.
Diversas atividades culturais foram realizadas na Praça do Povoado. Dentre elas, a exibição do filme Estrelas Além do Tempo, de 2016, dirigido por Theodore Malfi. A produção conta a história de uma equipe de cientistas da NASA, formada exclusivamente por mulheres negras, que trabalhou para a agência americana no contexto da corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética. Na foto, a Luna assiste ao filme. Nos encontros da praça, mas também nas casas assistidas pelo IFTM itinerante, momentos musicais, conduzidos pelas voluntárias Paula Magalhães à esquerda e Naeli Santos à direita, alegravam os presentes. Conforme afirma o dramaturgo Augusto Boal, a música é a forma pela qual o ser humano organiza sua relação sonora com o lugar em que vive e com o universo. Na comunidade do Quilombo não era diferente. Na última noite do IFTM itinerante, foi organizada uma festa junina na comunidade do Quilombo, com dança, música e comidas típicas, uma forma calorosa de despedida entre os voluntários do programa e os moradores locais. Você chegou ao fim desta exposição. Agradecemos imensamente a sua visita.